Está começando mais um podcast do VaiCorinthians.net. Salve o Corinthians! Análise da rodada, comentários sobre o jogo do Timão, pior e o melhor em campo e muito mais. Corinthians grande! Podcast do VaiCorinthians.net com Adriano Freitas. Comentários do polêmico, do autêntico e sempre exigente Thiago Rony. Alô galera do Vai Corinthians, Adriano Freitas, o Siri aqui mais uma vez para trazer informações do nosso todo-poderoso Timão através do podcast. Comigo aqui no podcast ele, Thiago Rony, direto de Osasco, São Paulo. Fala Thiago, tudo bem? Beleza, Siri, você tá esquecendo de enfatizar que é o melhor comentarista do VaiCorinthians.net, mas tudo bem, tamo aí. É verdade, eu esqueci, mas é que falta acostumar, né? Então a gente entende e gostaria que você, ouvinte, entendesse a nossa falha aqui, mas a gente vai analisando ainda durante esse bom tempo que estaremos fazendo um podcast e a gente analisa também friamente, por que não, se realmente você, Thiago Rony, é ou não é o melhor comentarista, ok? Beleza. Deixa eu falar nada não. Thiagão, primeiro assunto que eu queria abordar aí com você e com os nossos ouvintes aqui no podcast é sobre a derrota do Corinthians diante do Santos no último sábado, né? Jogando lá na Vila Belmiro. Thiago, o que você achou desse jogo, desse clássico? Uma derrota aí frustrante pro Corinthians, mesmo jogando fora de casa, né? Afinal, o Corinthians, no meu ponto de vista, não jogou nada, né? Bom, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro tempo, pra mim, foi pra se esquecer. Jogou nada. Entrou desligado, igual entrou contra o Grêmio. E se o Santos entrasse mais ligado, poderia fazer a mesma coisa que o Grêmio fez. Meter 3 gols logo no primeiro tempo, do jeito que o Corinthians entrou. No segundo tempo, deu uma melhorada, as modificações do time surtiam um pouco de efeito. A gente aí acabou que a gente merecia ter empatado, não por volume de jogo, mas sim pelas oportunidades que a gente perdeu, né? E com o pênalti também não marcado. Mas tem muito que melhorar esse time aí, viu? Não pode se dar o luxo de jogo atrás de jogo entrar desligado, não sei se é sem vontade, é desligado, eu não sei o que acontece. Mais uma vez o Renato Augusto é o único que estava ligado em campo. Teve uma hora também que eu acho que ele cansou, parou de jogar também no segundo tempo. Na hora que o time começou a melhorar, ele parou. Aí, essa é a minha opinião desse jogo aí. Thiago, foi legal você ter abordado essa questão e dividir o jogo por partes. Eu, num geral, eu achei que o Corinthians foi péssimo. Mesmo péssimo, teve 2 bolas na trave. E conforme você citou aí, relembrou o pênalti, né, que foi escandaloso, né, e o juiz acabou não marcando. Mas, no geral, no todo, eu não gostei do Corinthians. E o que me deixou um pouco mais feliz neste jogo foi o próprio zagueiro da equipe do Santos, o David Braz, que cobrou a torcida do Santos na Vila Belmiro, dizendo que só estava ouvindo a torcida do Corinthians. Esse, pra mim, eu acho que ajudou a amenizar um pouco essa dor da derrota, viu? Eu não sei você. A torcida do Corinthians sempre ganha, né? O Corinthians pode perder, mas a torcida sempre ganha. É sempre assim. A gente dá show em qualquer lugar. Vida que segue. Próximo jogo, Thiago. Jogo contra o Figueirense, sábado, 21 horas, horário de Brasília, na Arena Corinthians. Figueirense. Tem boas lembranças do Figueirense? Foi o nosso carrasca do primeiro jogo, né? Tem que devolver essa derrota aí. Boa. Colocar essa estatística pra mudar, né? Exatamente. Bom, por falar nesse jogo, Thiago, nosso segundo assunto que eu queria abordar contigo aqui e com os nossos ouvintes no podcast é sobre o Marciel. Ele treinou como titular e o Tite está fazendo testes aí para enfrentar a equipe do Figueirense. O Marciel, para quem não sabe, volante de 20 anos, né, tá ganhando sua primeira chance no profissional do Corinthians por causa da ausência de Ralf, do Christian e também do Elias, né? E o menino jogou a Copa Paulista, jogou muito bem e quem sabe surge um novo valor pro Corinthians, né, Thiago? Eu tinha até comentado no podcast anterior sobre
esse menino aí, eu acho que ele jogou muito bem a copinha, né? E pra você ver que precisa dar todo mundo quebrado fora pro Tite dar oportunidade pro moleque. Mas se é assim, né? Tomara que ele mostre serviço, jogue muito bem pra poder já ter essa iniciação boa aí no time e a gente poder ver os moleques da base crescendo aí. Ele, ver se coloca também o Malco que tá voltando da seleção. E tem que ter, né? Pelo menos esses moleques, pelo menos não que veste a camisa, mas que tem identificação com o Corinthians pra tá entrando no meio desses caras aí que não mostram vontade nenhuma. Thiago, os titulares no treinamento do meio de semana só não contaram aí com o meia Renato Augusto, que fez um trabalho especial de fortalecimento muscular. Mas segundo informações, ele estará 100% até o dia do jogo, que é sábado, viu? Sem o Renato Augusto, o time ficou assim, ó: Cássio, Edilson, Edu Dracena, Gil e o Wendel. Meio de campo, o Marcial, o Bruno Henrique e o Jadson. E aquela linha aí, se você considerar como 3 atacantes, o Wagner Love reclamou muito que estava jogando sozinho. Por isso eu acho que o Tite vai entrar então com 3 atacantes, fazendo ou recuando um pouco esses 2 que eu vou citar agora, que é o Malcolm e o Mendonça, e o Wagner Love. Só que eu acho que como o Wagner Love reclamou muito que estava jogando sozinho, eu acho que ele vai aproximar mais o Malcolm e o Mendonça junto com ele no ataque. O que você acha? Bom, eu acho que o Mendonça a gente deveria utilizar ele mais como arma para segundo tempo, né? Já que já está em período de teste, podia meter o Rodriguinho já também, se caso o Renato Augusto não tivesse condições, e manter o esquema que ele tá fazendo no ano todo. Que quando o time jogou bem, não foi nesse esquema, né? Mas a gente vai torcer, né? Porque já estamos também 2 canhotos de velocidade, eu não sei se daria muito certo, mas se for esse, a gente vai torcer. Vamos embora. Bom, com 13 pontos, o Corinthians é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Até o fim de semana, o Tite então deverá fazer novos testes aí para definir a equipe que entra em campo no sábado, 9 da noite, contra a equipe do Figueirense na Arena Corinthians. Vamos torcer conforme o Thiagão citou aí agora há pouco. E pra gente fechar os assuntos, né? A polêmica da semana que liga diretamente o ano de 2013, Libertadores da América, Corinthians e Boca Juniors. Eu acho que todo corintiano, né, que acompanhou a partida ficou frustrado durante bons tempos, né? Mas dava para saber que alguma coisa de errado tinha. E essa coisa de errado apareceu nessa semana, surgindo escutas telefônicas aí direcionadas a membros da Conmebol, e tudo que a gente pensava ficou comprovado, né, Thiago Rony? Que o Corinthians foi passado para trás naquela partida. O Amarília aí acabou aí sendo o grande alvo, o grande nome aí desse jogo na época, jogando no Pacaembu ainda. E hoje tudo sendo esclarecido, né, Thiago? Comprovou a palhaçada que todo mundo viu. Até torcedores de outros times viram e não tiveram o que falar, não tiveram nem coragem de zoar, porque foi ridículo. Mas o que a gente vê é que não vai acontecer nada, porque isso aí, o cara desse tem que estar na cadeia, e não vai continuar vai ficar um tempinho suspenso aí, depois vai voltar a apitar e não vai dar em nada. Mas é revoltante. Na verdade já foi revoltante na época, e agora você ficar sabendo ainda de gravação, os caras tirando sarro, a gente vê que tiraram o nosso título, né? Porque era um caminho que não era tão difícil, porque o nosso time estava redondinho naquela época ainda, né? Mas fazer o que, né? Coringão sempre levanta a poeira, dá a volta por cima e vambora, e as próximas a gente vai conseguir esse título novamente. Alguns diziam que o Corinthians estava até mais forte que o ano de 2012, né? Sim, eu também acho. Tava bem, mas tinha um Guerreiro, né? Que
não tinha na Libertadores, não tinha essa referência. E tava realmente, tinha um time melhor, mas fazer o que, né? Deixar pra lá. As autoridades não vão fazer nada, vou ficar revoltado chorando. Isso não é coisa de corintiano não, mas mas eu vi isso, dói. Thiago, tem uma opinião sobre isso também, cara. É o seguinte, até postei na minha rede social essa semana, né? E infelizmente para o brasileiro, né, o time só é bom se ganhar essa Libertadores da América. E aí a gente analisa o lixo que é essa Libertadores da América. Eu classifico a Libertadores, eu classifico os torneios organizados pela Conmebol como lixo. Lixo mesmo. Na questão de valor que é oferecido, o Corinthians fatura muito mais com a sua bilheteria do que o prêmio que é dado ao campeão da Libertadores da América. Isso é ridículo. Tem que ser tudo revisto, né? Isso aí, você vê a Champions League, os valores que eles ganham lá são astronômicos, e que seria a Libertadores, que é o comparativo com de continente com de lá, não dá menos do que o Paulistão, né? Coisas que tem que ser revista mesmo, e os caras só ganham em cima da gente, dos clubes, na verdade, né? Bom, Thiago, acho que foi essa aí a nossa pauta aí desse podcast, né? E que tudo possa aí, ou daqui pra frente, o futebol possa ser justo, né? Como é o que a gente deseja, nós que somos apaixonados por futebol, o meu desejo é que o futebol seja justo. Isso aí, se for justo, beleza, legal. Eu fico imaginando quantos títulos foram tirados aí dos brasileiros, né? Mesmo sabendo que tem brasileiro que fica aí babando ovo, né? Para Libertadores da América, quantos títulos que com certeza foram tirados dos brasileiros, né? O Brasil é muito fraco quando se fala em nível de colocar o dedo lá na Conmebol. Então, né, vamos torcer para que a justiça possa acontecer no futebol, possa ser justo, o que acontecer dentro de campo seja firmado, né? Isso seria o bonito, seria o legal. Eu, como torcedor, fico frustrado, sim, quando eu vejo fatos como esse. E torcer para que aconteça isso um dia, né, Thiago? Que seja justo e que vença o Corinthians. Sempre. Valeu, Thiago! Falou, um abraço pro Vavá, o Vavá que comentou lá no podcast. Beleza, valeu, Vavá, obrigado por comentar aí. Chama a galera para comentar aí no nosso podcast, beleza, irmão? Valeu e vai, Corinthians! Agora, com o Adriano Freitas tem Piadinha sem graça do dia. Piadinha sem graça do dia. Um baiano deitado na rede pergunta pro amigo: meu rei, tem aí um remédio pra picada de cobra? Tem não, meu lindo. Por quê? Você foi picado? Eu não. Mas tem uma cobra vindo ali na minha direção. Valeu, Thiagão. Um abraço, irmão. Abraço, abraço todo mundo e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Pra você que tá acompanhando nosso podcast, chama a galera, compartilha aí o nosso podcast aí pra fazer um movimento e atrair mais gente aí pra nossa página do vaicorinthians.net. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.